No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre imobiliário. Mais concretamente, como vender o seu imóvel rápido e bem. Convidámos duas marcas, já tenho aqui comigo os meus convidados que vão estar à conversa sobre este tema. Antes de vos apresentar os convidados de hoje, ativarem notificações para receberem todos os nossos episódios em primeira mão, subscreverem o canal, antes disso, deixarem-nos os vossos likes, os vossos comentários, sugestões, estamos atentos a tudo, e partilharem os nossos conteúdos, queremos chegar cada vez mais longe. Venham comigo conhecer os convidados de hoje. Para o episódio de hoje, já tenho comigo em estúdio o Daniel Henriques da Remax. Olá, Daniel. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada por estar connosco e parabéns à Remax por este prémio. Já vamos falar um bocadinho. E tenho também a Sílvia Bozo, da Imó Virtual. Olá, Sílvia. Olá, Sofia. Estamos juntas novamente, parabéns também. E obrigada por estarem aqui. Nós hoje vamos falar aqui sobre como vender o seu imóvel rápido e bem. Adoro este título. E temos aqui um conjunto de pontos orientadores, para não são bem perguntas, pontos orientadores para a nossa conversa. Vamos começar aqui porque eu acho mais interessante, que é vantagens de recorrer a um profissional versus vender diretamente o seu imóvel. Mitos e verdades. Eu gosto desta parte do mitos e verdades. Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigada. E a Remax agradece. E eu também. Mitos e verdades do vender o próprio ou um agente imobiliário. Um dos é que o agente imobiliário cobra uma comissão muito alta. Portanto, isso é um mito. É um mito. É um Estamos mito. nos mitos. É um mito. Eu posso explicar porquê. Sim. Outro dos mitos é que o agente imobiliário tenta sempre trazer um imóvel para o mercado pelo valor mais competitivo ou baixo para vender mais rápido. Isso também é outro mito. Outro é que o agente imobiliário tem pouco trabalho, portanto, que o processo em si é fácil. Fácil. Exato. Portanto, esse também é outro mito. Outro é que o próprio pode e consegue também fazer o trabalho do agente imobiliário. Portanto, eu acredito que em grande parte consiga, mas na maioria das vezes não, porque existem, enfim, processos que só mesmo o agente imobiliário é que tem acesso, porque é o trabalho dele e faz parte do dia-a-dia. Outro é ter conhecimento de mercado. Portanto, a pessoa que está a vender, neste caso o proprietário, acha, aliás, eu acho que toda a gente acha que conhece bem o mercado imobiliário, portanto isto é uma conversa de amigos, qualquer amigo que se reúne, fala sobre imobiliário e acha que tem conhecimento. Um achismo, sobre. não é? Há sempre. É, exato, portanto, mas é normal, é como futebol. Todos são treinadores de futebol. Exatamente. E pronto, e depois as verdades são que as coisas não são bem assim. A verdade é que um agente imobiliário a grande maioria é um conhecedor do mercado, portanto, e porquê? Porque praticamente está todos os dias a fazer formação, está dentro do mercado, está a par do mercado, fala com pessoas, anda na rua, tem sensibilidade. Uma coisa é as notícias, que muitas vezes são corretas, outras não são, mas que na rua mete-se como é que está o sentimento de mercado, como é que está a procura, como é que está a oferta. Outra das situações é saber gerir emoções, portanto, é muito importante isto. Nós somos seres humanos, não é? Portanto, e a grande maioria das vezes ou agimos por instinto ou por medo, que também certo. acontece muitas vezes, ou por falta de conhecimento recuamos e não avançamos. Outra das grandes vantagens também de trabalhar com um agente imobiliário é o facto de ele estar com uma estrutura por trás, nomeadamente departamento jurídico, que protege o cliente. Como disse também, a par do mercado e de preços de mercado, que também é muito importante e que também ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. O agente imobiliário não toma decisões. Outra também muito importante é o agente imobiliário fazer um acompanhamento, e muitas vezes até posso dizer psicológico, do agente para conseguir estar ao lado dele, ou do cliente, para estar ao lado dele e o cliente sentir-se confortável no momento da decisão. A decisão pode ser não comprar. E o agente imobiliário também está nesse momento. De aconselhar o cliente a não comprar. Por não ser uma boa decisão, por não ser em função das necessidades que o cliente traz, não é? Sim, sem dúvida, e também preço. Muitas vezes, portanto, tem a ver com o preço. E outras vezes o cliente tem decisões por exemplo, paixão, e que não são nada racionais.
Certo. Como também têm essas mesmas não decisões por medo e que também não são nada racionais. E, portanto, e o agente imobiliário, se for um bom conhecedor de mercado e se também se for um bom conhecedor de pessoas, não é? Sabe perfeitamente lidar com essas emoções, é isento. E também, se for genuíno em ajudar o cliente vai sentir essa confiança, porque isto é um negócio de confiança, isto é um negócio de pessoas e é um negócio de tomada de decisões muito importantes na vida das pessoas. Portanto, e é importante ter esse apoio. Para complementar o que o Daniel está a dizer, muito bem, tudo estrado. Mitos, verdades. Impecável, masterclass, dada. Check. Perfeito. Para complementar aqui, Sílvia, e pegando o que o Daniel estava a dizer em relação a a tomada de decisão, estamos a falar de algo que é muito importante para qualquer pessoa, não é? Que é comprar uma casa e tem muito de emocional. E, como o Daniel estava a dizer, um agente imobiliário tem este recuo, este distanciamento que o cliente que está ali, não é? Que a sua emoção quer comprar a minha casa. Sim. Às vezes alguns aspectos, não é? Alguns aspectos que podem escapar. Por isso, se pudéssemos aqui complementar o que o Daniel disse em relação a mitos e verdades. Sim. Eu adicionaria o que o Daniel disse em relação à compra emocional. Acho que acontece muito, né? Claro que nós temos diferentes tipos de compradores. Tem pessoas que estão a comprar por investimento, tem pessoas que estão a comprar para a própria habitação, tem aí objetivos diferentes, mas não deixa de ser tem uma emoção ali por trás. Uns a razão fala um pouquinho mais, outros a emoção, mas nós até brincamos que é uma montanha-russa emocional, né? Desde a procura até realmente finalizar todo o processo. Eu adicionaria essa questão mesmo do valor. Nós não podemos escapar um pouco disso. Ou seja, eu não estou aqui a comprar um telemóvel ou um carro, eu estou a comprar ou até arrendar. Estamos a falar de compra, mas também o arrendamento é um processo também moroso. Sem dúvida. E cada vez mais difícil, né, aqui em Portugal. É um processo que ele exige muito valor, muito investimento. E por causa disso, você pode, no Imo Virtual, por exemplo, as pessoas particulares e privadas podem anunciar o seu próprio imóvel. No LX também, que é a plataforma do nosso mesmo grupo. Exato. Mas no caso do Imo Virtual, nós sempre estamos a incentivar sempre o uso e o serviço, a contratação do profissional. Justamente por isso, eu acho que tem muita coisa em jogo. Não é simplesmente, como eu disse, não é uma compra impulsiva. Tem algumas pessoas que fazem 1 ou 2 transações na vida inteira de uma casa. Sim. Então, tem que ser bem pensado, eu acho que tem que ter um suporte por trás, com certeza. Então, eu sempre aconselho, o Imo Virtual sempre aconselha mesmo, e não é porque o Daniel está aqui, é mesmo nossa forma de trabalhar, o marketing, nossa equipe de vendas, sempre a consultar um profissional. Porque é um ecossistema. Nós estamos a falar só de compra de uma casa, nós estamos um ecossistema porque tem banco envolvido, tem a parte toda legal, como o Daniel disse bem, de equipe jurídica, o tipo do anúncio, se é um anúncio verdadeiro, se não é. Nós, infelizmente, estamos a passar por muitos casos de fraude, ainda mais no ambiente digital, o que pode acontecer. Nós temos uma intensa equipe de moderação vendo isso, mas acontece principalmente no LX, de fraude mesmo, imóveis que não existem. Toda a gente acho que já leu isso em algum momento no mídia, que transferiu um valor e essa casa não existe. Ah, sim, vi um caso. Acontece mais para arrendamento do que para compra, mas sim acontece. E tendo uma marca por trás, uma marca imobiliária, e um agente imobiliário, eu acho que ele transmite segurança não só para quem está a comprar, como para quem está a vender. Eu acho que dos dois lados, né? Não existe compra sem vendedor, ou seja, ali o triângulo ali funciona bem entre a marca, no caso que está a representar imobiliário, o comprador e o vendedor. Eu acho que transmite segurança e é uma pessoa isenta do processo, que eu acho também importante. Ele não está vendendo a própria casa. Ele está vendendo a casa provavelmente de um cliente. Então, eu acho que isso transmite muita segurança. Então, ainda mais no mercado de hoje, eu aconselho, em nome do Imo Virtual, a procurar realmente alguém que tenha conhecimento do setor como profissional. O Daniel falou aqui da formação e do facto das equipas estarem constantemente em formação, porque é importante, não só formação, desculpem, vou falar aqui de um ponto de vista técnico, ou seja, técnicas de venda, mas também formação do ponto de vista emocional, inteligência emocional, até do ponto de vista da neurociência, ou seja, da forma como, quer para construir um anúncio, quer para depois saber conversar com os clientes e quer com os proprietários, portanto, fazer essa ligação, terem essas competências. Isso também é, na vossa opinião, uma vantagem competitiva em relação à compra direta a um proprietário, porque vocês fazem parte de uma organização que aposta, tenho a certeza, porque conheço as duas organizações, aposta na formação das suas pessoas. Não acontece isso com um proprietário, em princípio. Estou a acrescentar aqui digo eu, uma verdade. Não, sim? sem dúvida, e é um ponto para mim que é muito importante, portanto ainda bem que acrescentou essa verdade, porque é verdade mesmo. Então,
Vamos ver. Por isso é que eu gosto por isso é que nós somos empresas de mediação e a mediar o negócio. Exatamente. Ambas as partes, tanto seja o cliente comprador como o cliente vendedor, portanto, tem uma ligação muito forte, um na compra e o outro na venda. E nesta parte de mediar estas duas pessoas, eu acho que posso dizer que se calhar 50% dos negócios em Portugal não se fazem, principalmente porque há esse contacto direto entre o comprador e o vendedor. E porquê? Porque depois, se calhar, vamos para coisas como ego, como a pessoa, enfim, orgulho. De repente, alguém tem que ceder, alguém tem que estar como mediador, não é? Portanto, a fazer com que as pessoas entendam o porquê da proposta, o porquê de aceitar a proposta, o porquê dos dois lados, não é? Dos dois lados, não é? Exatamente. Portanto, esta parte da mediação é muito importante, é mesmo muito importante. E eu acho que isso é preciso pessoas preparadas para estar no meio dessa negociação. É preciso, como nós também recorremos a advogados, como nós também recorremos a outros serviços, Psicólogos, muitas vezes para psicólogos, por exemplo, para conseguir, enfim, concretizar aquele negócio. Eu acho que a mediação aí é das coisas mais importantes e é onde ela tem mais peso, é de facto na negociação. E existe estarmos bem preparados, não é? É isso, porque o mercado imobiliário também, nós sabemos amplamente que é um mercado que aceita por muitas pessoas novas e sem formação, mas eu diria aqui que só os poucos, os bons, que continuam. Porque não é fácil ser profissional do setor. Eu estou a falar mais do lado de um portal, não sou da Remax, nunca fiz parte de nenhuma agência, mas nós estamos constantemente em contato com eles, nós sabemos que não é fácil. Ou seja, realmente requer muito conhecimento, experiência, está sempre a se atualizar. Isso não é para todos. As pessoas podem achar que é fácil, né? Estou adicionando aqui outra questão que tem a ver com formação também. Certo. É muito fácil entrar no setor, mas são os poucos e bons que continuam e continuam a ter sucesso, porque não é fácil. E formação é essencial. Acho que o Daniel, provavelmente concorda comigo que aqui em Portugal precisa muito de formação. Ou seja, grandes empresas, né? Eu estou excluindo aqui a Remax, porque a Remax, para mim, pronto, como outras agências, é referência no setor. Mas tem muitas pessoas aqui nesse setor sem saber o que estão a fazer. Não muitas, mas algumas. Mas essas não vão continuar. Pronto. Eu acho que é um pouco disso. Isso. E a formação, eu acho que é um papel não só das agências, como também dos portais, ou seja, toda a gente que está nesse ecossistema, novamente falando desse ecossistema do imobiliário, que são vários stakeholders envolvidos, tem que apostar na formação, porque é isso que vai trazer segurança também para quem está... Que o bom vai continuar, pronto, e o outro vai sair do circuito, e é isso que precisamos mesmo, pessoas com experiência que saibam lidar, porque fazer esse papel de mediação, eu imagino que seja... É um desafio. É um desafio. É um desafio e eu quero acrescentar também aqui um ponto, que é, de facto, a retenção no mercado imobiliário é muito baixa. Portanto, de facto, muitas pessoas vão à procura de... enfim, porque acham que também conseguem trabalhar no mercado e porque de facto lhe traz vantagens até do ponto de vista financeiro muito acima da média em Portugal, mas depois surpreendem-se com a dificuldade que é estar no mercado de uma forma consistente e conseguir viver do mercado. E ter essa resiliência, até porque ter essa uma vez não corre bem, outra vez... Corre bem, ou seja, não tem resultados. Não é tão imediato. Não é? Os números, inclusive, são assustadores. Portanto, na prática, 80% das pessoas que trabalham no mercado, eu posso dizer que têm muita dificuldade em viver do mercado, em viver da profissão de mediador imobiliário. Portanto, isto é um nicho muito pequeno, de 20% ou 25% de pessoas que conseguem, de facto, fazer disto profissão, viver da mediação. Certo. E obviamente que essas pessoas são pessoas que têm características muito parecidas, não é? Nomeadamente estão em constante formação, vivem isto a 100%, portanto fazem disto a profissão delas, que faz toda a diferença depois no mercado no total. Agora, qual é a segurança para um proprietário ou para um cliente quando vai escolher alguém? Certo. Nessa altura eu acho que também é importante os portais e não só, e também as redes sociais e algumas pessoas que referenciem os consultores certos, porque de facto essa escolha tem que ser também pensada, tem que ser analisada para que possam trabalhar com um bom profissional. Portanto, isso também é muito importante. Pegando aqui neste aspecto, na forma como depois é comunicado, eu gostava de ver aqui convosco a questão de, dentro da comunicação, como é que constroem, em cada uma das vossas marcas, um anúncio que, na vossa opinião, é eficaz? O que é que ele precisa de ter? Ou seja, até porque depois vamos ligar aqui à psicologia do comprador.
O que é que tem que lá estar que seja atrativo, que seja magnético, que a pessoa de facto queira contactar ou queira falar com esta pessoa? Quais é que são, não podemos divulgar todos os segredos, não é? Mas se pudessem dar aqui uma espécie de uma estrutura, como é que um anúncio se torna mesmo um imã para as pessoas irem lá? Tem um muito importante, o preço. O preço. Parece até uma brincadeira, mas assim, tem alguns casos. Aí eu não vou falar o preço, não vou colocar o preço no anúncio, para a pessoa entrar em contato e poder angariar ou trabalhar melhor ali a lead, enfim, o contato para receber. Mas hoje em dia, pelo menos os dados do Imovirtual mostram que 90% das pessoas que estão a procurar casa colocam o filtro máximo do preço. Tem o mínimo e o máximo. 90% colocam o valor máximo. Claro, todos os perfis. Pessoas que querem comprar casa até 200 mil euros, até pessoas que têm um pouco mais, né, de condição e vão colocar ali um valor máximo muito maior. Mas acho que isso é essencial, porque independente... Pronto, eu acho que nós não podemos esconder, né, um pouco. Eu acho que o anúncio tem que ser autêntico. Sim. Eu diria um pouco isso. Assim, não tem uma fórmula, claro, que tem boas práticas, até porque o anúncio ele não está só na plataforma, só no Imovirtual ou só no site da Remax, ele está no Google, está no ChatGPT. Hoje em dia tem diferentes formas de você procurar um anúncio, certo? É inteligência artificial de uma maneira geral, né? Dei o exemplo do ChatGPT. Então, você tem que fazer um anúncio que seja também organicamente visível. Ou seja, você tem que trabalhar muito bem. Então, não é, obviamente, que é para a experiência do quem está à procura de casa. Ele vê um anúncio. Quando eu digo autenticidade, não é colocar um ângulo de uma casa que não existe, ou então disfarçar. Para mim, o que funciona é autêntico, é autenticidade. Eu acho que as pessoas percebem isso, quem está à procura de casa. E, claro, tem as boas práticas, número mínimo de fotografias, uma descrição com tantas linhas. Os vídeos, tudo mais. Mas eu acho que esse é autêntico, tentar mostrar... Eu sei que para os consultores imobiliários nem sempre tem vamos dizer assim, um material muito grande em algumas casas para mostrar, às vezes está em construção. Eu entendo, mas tudo que você puder partilhar com quem está... Isso é honesto. Pronto, é partilhar. A descrição também... nós também brincamos um pouquinho com isso nas formações que nós fazemos para os consultores imobiliários, que nas descrições do anúncio tentar não dar opinião pessoal. Ou seja, não falar fantástico apartamento T2. Às vezes, para a pessoa, aquilo ali não é fantástico. Aquilo ali... Que é a minha percepção, não é? Que é a minha percepção. Então, é tentar ser um pouco claro. Tem que trazer emoção também. Nós não somos máquinas aqui. Claro. Estamos a falar de pessoas. Mas sem tentar trazer um pouco o que o consultor, ou a pessoa que tiver a publicar anúncio, que nem sempre é o consultor, da agência imobiliária, tente passar de forma mais imparcial possível. Colocar as fotografias, agora sempre descrições e atributos. Isso é muito importante hoje. Também, da última vez que eu vi, foram 65%. Eu tenho esses números frescos na cabeça porque eu vi. Usam filtros também. Então, uma coisa é a descrição do anúncio, outro ponto são os atributos, os filtros do anúncio. Tem elevador, quantas casas de banho, enfim. Tudo isso também, na hora de publicar o anúncio, é importante sempre enviar para os portais. E, obviamente, também onde estiver disponível, nos portais ou nos próprios sites, porque as pessoas cada vez mais querem uma coisa específica. Então, elas vão usar os filtros. É uma questão de tempo também, não é? Sim. Poupança de tempo, ou seja, vivemos na era do imediatismo, as pessoas não estão ali para... Quanto mais informação eu tiver logo ali, se calhar já vou... Depois, quando vou para a parte da mediação, digamos assim, ou do aconselhamento, eu também já tenho a minha informação, já levo aqui dados. Certo, Daniel? Bom, é e não é. Eu passo a explicar porquê. Porque eu concordo com tudo o que foi dito aqui, portanto é muito importante, principalmente esta questão dos filtros, principalmente tudo o que a casa tem de ser muito bem. Eu sou muito apologista da transparência, do mais parecido ao real possível, porque eu acho que criar expectativa que não são reais, e isso aí é só perca de tempo, sem dúvida nenhuma. Um bom texto. Agora, existem algumas técnicas comerciais que também puxam o cliente para a casa. E é importante isto porquê? Porque a maioria das vezes, por mais transparente, por mais próximo do real, por mais que se tente que o cliente fique com toda a informação, umas fotos não é igual a visitar a casa. Porque a casa tem uma energia. Não é? Só vende. A casa tem uma energia. A casa tem certas características que só se o cliente visitar a casa é que ele consegue tomar decisões. Certo. E às vezes, porque a foto não foi ou não é conforme o cliente gosta e nós não conseguimos adivinhar,
ou porque a descrição diz qualquer coisa que o cliente anula esta visita, e isto pode às vezes estarmos a retirar do cliente a casa que realmente é para ele. E portanto existem aqui algumas técnicas comerciais que é importante que façamos com que o cliente vá à casa. Eu não considero que seja perca de tempo quando se está a comprar uma casa. Porquê? Porque, mais uma vez, voltamos a repetir, é das compras mais importantes da vida das pessoas. Portanto, tudo o tempo que se perde, entre aspas, nessa procura, eu acho que é um tempo válido, é um tempo bem investido. Porque de facto, é uma casa, não é? E a grande maioria das vezes eu acho que os clientes deviam visitar, deviam ver, porque não é igual de estar num site ou estar fisicamente dentro da casa. Claro que algumas casas saem da pesquisa, porque o preço, sem dúvida nenhuma, que é muito importante, até porque as pessoas têm certas capacidades, não é? Características da casa, portanto não vai visitar um T1 quando precisa de um T4, mas desde que esteja dentro daquilo que o cliente procura, é muito importante que o cliente vá ver. E existem algumas técnicas comerciais para fazer com que o cliente vá visitar a casa. Quer visitar a casa e sinta essa tal energia. E sinta depois essa energia. Que é muito importante. Antes de avançarmos aqui com o próximo ponto, que eu gostava de falar convosco, de psicologia do comprador, gosto deste, não é? Pedir às pessoas que nos estão a ver e ouvir, perguntar se já subscreveram o nosso canal, pensem nisto também, e se já pediram às vossas equipas para subscrever o canal, ativarem notificações para receber todos os episódios em primeira mão, deixarem os vossos comentários, perguntas, tudo, estamos atentos a tudo, e muito importante os vossos likes, e ainda mais importante partilhar os nossos conteúdos, porque nós queremos chegar aos 200 mil seguidores este ano. 200.001, 200.002, caso não tenham ainda subscrito. Estávamos a falar aqui um bocadinho sobre, já falámos aqui um bocadinho sobre os anúncios, portanto, a forma como o marketing, não é? A comunicação, como é que pode chegar às pessoas. Como é que vocês veem o perfil do comprador neste momento? Ou seja, há aqui um perfil tipo, um conjunto de características que implica, ou que tem um impacto direto na forma como comunicam, por exemplo, nas redes sociais, nos portais, nas aplicações, ou não. Ou seja, perceber melhor quem é que é o comprador hoje. Até porque temos aqui várias gerações neste momento, não é? A coabitar, ainda que algumas com mais poder de compra que outras, também é o que é. Mas há aqui, se tivessem que definir um perfil do comprador, o que é que diriam? Como é que é hoje o comprador? O que é que ele procura? Eu diria, é difícil porque o comprador de casa tem perfis muito diferentes, como a Sofia falou bem. Nós temos geração Z, millennials, aí a geração Z já está a começar também, já está no mercado de trabalho, já está a começar a procurar casas também, cada um com seu perfil. Então é difícil dizer um perfil único, porque casa é para toda a gente, né? Seja para os casais que estão a divorciar, como os casais que estão a ter o primeiro filho e querem aumentar a casa, como alguém que quer dividir uma casa, o que é muito comum hoje em Portugal, arrendar uma casa e dividir quartos, ou seja, até famílias a fazerem isso, infelizmente, que é um setor do que nós estamos, uma consequência que nós estamos a viver hoje nessa crise habitacional, de preços além do que os portugueses podem pagar. Ou seja, tem muitos perfis aqui nesse mundo. Mas eu acho que se eu pudesse resumir o tipo de cliente que existe hoje, o cliente, quem está a procurar casa, eu acho que seria o bem informado. Ou seja, hoje, já chega com a informação. Sim, porque eu acho que há pouco tempo, até um tempo atrás, talvez você confiasse muito, talvez num lado da história, talvez o consultor imobiliário está ali e ele vai ser o dono da verdade e a pessoa vai acreditar. Hoje em dia, não é só um desafio também para o consultor imobiliário, como o Daniel já falou antes. Tem que estar bem informado, tem que conhecer o local, porque se ele não fizer isso, ele vai ser desmascarado, entre aspas. Porque eu acho que os clientes hoje, pronto, nós todos, de uma maneira geral, nós não chegamos muito cruz aquilo. Nós já compramos até um telemóvel, você já fez toda uma pesquisa, já perguntou para os amigos, foi em fóruns, ou seja, você já chega com muita informação antes de tomar uma decisão. Eu não digo nem decisão de comprar ou de arrendar, eu digo até de fazer uma procura de casa. Então ele já sabe, porque ele vem diversos... Claro que aqui tem a questão das fontes, tem a questão da mídia aqui no meio também, que nós sabemos que às vezes usam os valores um pouco assim, não é distorcidos, mas tentam vender de alguma forma as notícias de forma que seja mais para as pessoas, um pouco de clickbait, para as pessoas abrirem e lerem. Não são todos os jornalistas que fazem isso, mas nós sabemos que a imprensa funciona muito assim, com notícias, é o que vende, e eles não estão errados em fazer isso. Ou seja, tem muita coisa aqui, tem muitas fontes, oficiais e não oficiais, mas a verdade é que a pessoa já chega muito informada. Então, eu acho que é um desafio também você ter os argumentos e realmente conhecer
quando você, enquanto mediador, até enquanto portal imobiliário, o que você está apresentar, porque a pessoa sabe. Então, se você não foi autêntico em todos os níveis ali do processo, é mais fácil ser desmascarado. Então, acho que essa informação, e eu acho que é uma tendência cada vez maior das pessoas já chegarem muito informadas. Ou seja, como é que a gente trabalha, é um desafio enquanto marca, em como trabalha com isso, para que também a pessoa saiba diferenciar o que é oficial, o que não é oficial, né? Não tem uma resposta aqui clara, mas é algo que as marcas têm que saber trabalhar. No fundo, também falávamos há pouco, não é? A questão da transparência, da honestidade, porque pegando no que a Cília estava a dizer, a pessoa já traz a informação. Portanto, este é o perfil do comprador, não é? Sem dúvida nenhuma, mais do que nunca. Concordo a 100%, portanto, a característica principal provavelmente é essa mesmo, mas também pode ter aqui uma parte em que tem um papel fundamental do consultor ou do agente imobiliário. E porquê? Porque há de facto muita informação e claramente um consultor imobiliário tem que ter uma atitude, como devia ter tido sempre até hoje, mas hoje mais do que nunca, transparente e que crie confiança. E tem que estar de facto mesmo muito bem informado. E não tem que estar só bem informado quase do preço da casa. Ele quase tem que estar bem informado do ponto de vista político, internacional, financeiro, de como é que há o movimento de mercado. Isto porquê? Porque as notícias são muitas, mas também existe muita dispersão, existe muitas notícias de todo tipo. E se hoje nós estamos a ouvir que o mercado vai cair, amanhã estamos a ouvir que o mercado está quente, depois, entretanto, os preços estão a subir, mas provavelmente vem uma crise, e isto confunde muito. As notícias são, de facto, muitas, mas também se confundem. E é aqui que o papel do agente imobiliário entra. Agora, esse papel é de um agente que está bem preparado, portanto, é de um agente que está, de facto, a par do mercado, não só nacional, mas também internacional, até porque hoje o mercado em Portugal deixou de ser o mercado para os portugueses e passou a ser um mercado para todos, inclusive, obviamente, o mercado internacional. E são pessoas que dão muita importância a isso, a esse tipo de informação. E precisam, do nosso lado, essa segurança e essa preparação para que eles possam tomar decisões. Tudo o resto, sem dúvida nenhuma, há outra característica que eu posso acrescentar aqui: as casas hoje já não são tão grandes, há uma diminuição do ponto de vista de metros quadrados. Portanto, se por um lado um T2 já 20 anos atrás tinha, nos grandes centros urbanos, 120 metros quadrados, hoje tem 80. Um T1 que se tinha 80 metros quadrados, hoje tem 50. Portanto, e isto porquê? Por causa do aumento de preços e portanto, houve uma necessidade de reduzir áreas. Para além disso, e a juntar, também temos a questão de que mesmo a população em si está a ter menos filhos, portanto logo não se fazem tantos T4s, T5s como se fazia no passado, e hoje está a sair para outras tipologias como o T1, T2, T3, no limite T3, em raras exceções o T4 ainda existe, mas é raro, por todos os motivos, né? E principalmente por este, porque as pessoas cada vez menos têm, ou cada vez mais têm menos filhos. Algo que eu notei também um pouquinho depois da pandemia, começou muito na pandemia, foi a questão de procura por espaço exterior. Foi algo que na pandemia, pelo menos o que nós temos visto até hoje, não estou falando de dimensão de casa, até T1s com espaço exterior. Mesmo que seja uma varanda fechada, enfim, algo que seja, não é bem espaço exterior, mas algo que você consiga ter um pouco mais de contato com o mundo. Eu acho que com o mundo externo. Certo. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, pelo menos o que nós temos visto até hoje, nas procuras de hoje, continua sendo muito valorizado o espaço externo. Varandas, enfim, qualquer desses ambientes. Coisas que aconteceram na pandemia e já acabaram, para as visitas virtuais. É algo que hoje em dia não é algo que está disponível, as pessoas podem colocar, os anunciantes, as pessoas podem usar, mas não é algo que hoje em dia as pessoas valorizam tanto assim. Eu acho que elas ainda querem ter esse contato mesmo de visita. O Daniel estava falando disso há pouco também, ele tem essa experiência, né, do lado de lá do terreno, que ele tem muito bem, que é de saber de fato que a visita real é o que vai trazer experiência, que é um pouco disso. Nós estamos a falar de um mundo digital, que é uma montra digital. Exato. Mas tem um momento que esse digital ele vai para a experiência da pessoa, do utilizador. Eu acho que as visitas começam aí, a trazer a experiência local mesmo com a marca. Como existem marcas também de vestuário, etc., que tem toda a parte digital, mas a pessoa quer ir na loja para ter experiência. Tem várias coisas que acontecem ali que fazem a diferença. Eu acho que a visita também, o imobiliário também passa por isso. Até um certo ponto é digital e depois é de pessoas para pessoas mesmo. Mas eu diria isso, voltando ao espaço exterior, eu acho que é algo que começou na pandemia e até hoje ainda continua tendência, pelo menos as pessoas, não sei se elas vão conseguir concretizar
né? Porque quando começa a procurar casa, nós temos um checklist. Quero Pois. isso, vista desafogada, estou dando exemplo aqui. 2 casas de banho, depois, na realidade, a pessoa adapta. Olha, isso aqui eu posso abrir mão, isso eu não posso abrir mão. Então, nem todas vão concretizar, mas eu acho que essa vontade, pelo menos, de ter esse espaço exterior é muito valorizada. E eu diria isso nessa Lisboa e Porto, é o país todo. O país todo. Os estrangeiros também têm um componente muito forte, né? Nisso também. Os Pronto. estrangeiros estão... Aí bem. Pegando no que a Sílvia estava a dizer, e estamos mesmo aqui na reta final do nosso tempo, podemos aqui enumerar, na vossa opinião, quais é que são, assim, e como conhecedores do mercado, as principais tendências, o que é que podemos esperar do futuro no imobiliário? O que é que vem pela frente? O que é que se vai manter? O que é que... Falámos aqui, por exemplo, das visitas virtuais que foram importantes na pandemia, agora nem tanto, não é? O que é que podemos falar aqui de tendências? Olha, uma delas é a sustentabilidade. Portanto, é algo que há uma procura muito grande e uma preocupação por isso. Outra é esta questão dos espaços exteriores que, sem dúvida nenhuma, veio da pandemia e se manteve, e eu acho que no futuro as pessoas também vão continuar a dar importância. Outra é as tipologias. De facto, não se vê grande evolução do ponto de vista de natalidade em Portugal. Portanto, as pessoas vão ter mais filhos. Casas mais pequenas. Casas mais pequenas, para conseguir chegar a mais pessoas. Posso enumerar estas e deixo espaço outras. Sim, eu diria tudo isso que o Daniel falou com certeza. Eu adicionaria também a questão do imediatismo, talvez. Porque imediatismo que eu digo não para ter a transação, porque compra de casa é um processo que demora, né, meses. Mas a questão de ter a resposta rápida enquanto ele faz por exemplo, você publica um anúncio e alguém manda uma mensagem ou liga para o consultor, ele quer ter aquela resposta rápida. Ou seja, o imediatismo eu acho que é um sinal das novas gerações, mas nós também estamos nesse mercado digital, que tudo é muito de fácil acesso. Eu acho que as pessoas exigem que nós, de fato, respondamos às pessoas. As pessoas não podem ficar no vazio. Então, assim, de estar sempre disponível. Isso eu acho que é um problema. Eu brinco, conheço muitos consultores imobiliários que eles não têm férias. Não tem férias mesmo, porque para ter um anúncio, tal anúncio ali, a pessoa tem que estar sempre ligada ali naquele 24 horas por dia para poder responder. Né? Em digital é óbvio, porque o digital funciona 100%, não tem, mas claro, nós temos equipe de vendas, também sentimos isso do nosso lado também, por parte dos profissionais e de quem está à procura de casa, que às vezes também entra em contato com a marca para pedir ajuda, ou seja, nós estamos a falar aqui de várias pessoas com vários graus de instrução diferentes, pessoas que conseguem resolver tudo sozinhas pelo portal, como deveria de ser, e pessoas que não sabem como fazer uma busca de um T2 em Lisboa, pronto, filtros básicos. Então a gente tem que estar aqui também disponível para tudo isso. Esse imediatismo eu acho que é algo também que tem um lado bom, um lado ruim, mas essas pessoas esperam respostas rápidas. Claro que o processo vai demorar, mas ela quer ver as coisas evoluir. Eu acho que é muito importante o nosso papel aqui enquanto marca é oferecer isso para quem está à procura de casa. Porque às vezes até a pessoa desanima por algum motivo, enquanto você consegue conquistar a pessoa naquele momento ali que ela está no ânimo, vamos dizer assim. E na emoção, não é? E na emoção. E claro, e trabalhar isso com ela da melhor forma. Mas eu acho que é um ponto também, eu diria, uma tendência. Eu tocando nesse ponto, posso acrescentar, Sim, claro. até porque acho que é aí que vai entrar numa fase inicial a inteligência artificial, porque e o que vai ser muito comum vai ser a primeira abordagem ser respondida por uma máquina, portanto, para conseguir fazer face a esta rapidez, também, rapidez. E, portanto, até chegar ali a um determinado ponto em que entra o consultor, a máquina, penso eu, e a inteligência artificial, para que possa fazer ali aquele primeiro filtro. Isto vai ser muito importante, vai acontecer em pouco tempo. Depois sim, pode entrar o consultor, ou vai entrar de certeza, para já, enfim, acompanhar o processo. Mas há uma necessidade muito grande de responder rápido e, portanto, e não é humanamente possível. Não é humanamente possível. E vai ser um facilitador. Portanto, vai ter que ter um facilitador. Uma pré-qualificação, né? Ou seja, ele ajuda, acho que a inteligência artificial está aí também para ajudar essa pré-qualificação, para quando chegar no consultor já ser pronto, ele já é uma pessoa que quer continuar nesse processo ou não? Nesse fluxo ou não? Eu acho que a inteligência artificial ajuda muito nisso. Eu diria também um pouquinho em busca contextual, mas acho que isso é um futuro um pouquinho mais, já está agora, mas acho que vai evoluindo nos anos. As pessoas vão parar de procurar por T2 em Lisboa, vão começar a procurar, eu quero uma casa perto da Universidade X, com quintal, pode me ajudar nessa procura? Eu acho que é um pouco mais busca contextual e menos fechada, como é hoje em dia. Mas eu diria, por enquanto, é isso. Assim, acho que a inteligência artificial é algo que a gente tem que trabalhar ao nosso favor.
Todos nós. Todos nós. Não é tentar lutar Em contra tudo. isso, mas trabalhar a nosso favor, Exatamente. Porque está cá para ajudar. não é? E para libertar tempo. Eu acho que a inteligência artificial, pelo menos é como eu vejo hoje em dia, é para libertar o nosso tempo enquanto profissional, de fazer processos que poderiam ser automatizados. Por exemplo, anúncio em tempo real. O Daniel acabou de vender uma casa, já vai estar vendido no portal. Eu não vou estar ali como ainda disponível, porque ele já atualizou o portal, a inteligência artificial já sabe, ou seja, não vai estar ninguém mandando uma mensagem. Estou dando um exemplo aqui específico. Sim, sim. Mas está tudo isso muito já em tempo real, para ter tempo, para libertar tempo para quê? Para você estar com as pessoas, que eu acho que inteligência artificial nenhuma, pelo menos não nas que nós estamos agora, eu não digo do futuro da inteligência artificial, que tem se falado muito, mas vamos deixar isso mais para frente, ninguém aqui sabe a resposta, mas para esse momento eu acho que é continuar a trabalhar com nós, o que faz a diferença é que é estar com as pessoas. Sem e dúvida. isso, hoje em dia, não é o que, pelo menos não é o que Ninguém está nos vem substituir nesse contacto, portanto, que seja um facilitador, no fundo é o que está a ser agora. Pessoas queridas, muito obrigada por terem vindo, obrigada pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade, parabéns pelos vossos prémios, um beijinho às vossas equipas, que merecem, não é? Que estão aqui tão bem representadas. Nós voltamos na próxima semana. Antes de se irem embora, se ainda não subscreveram o canal, é agora, última hipótese, ativarem notificações para receberem todos os episódios em primeira mão, deixarem comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo e adoramos o que vocês têm para nos dizer, e os vossos likes, porque nós gostamos disso. Queremos chegar aos 200 mil seguidores este ano e contamos convosco. Voltem na próxima semana, até lá, um beijinho e obrigada.